O que deveria ser mais uma operação discreta de vigilância aérea acabou se transformando em um constrangimento público para a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Durante uma missão de reconhecimento sobre o Mar Negro, um drone do modelo RQ-4D Phoenix, considerado um dos equipamentos mais avançados de inteligência aérea da OTAN, perdeu completamente a comunicação com seus operadores enquanto se aproximava do espaço aéreo controlado pela Rússia, nas proximidades da cidade portuária de Novorossiysk, no sul do país. Sem conseguir transmitir qualquer dado e isolado de seus controladores em solo, a aeronave foi obrigada a retornar à base aérea de Sigonella, localizada na Sicília, sem cumprir qualquer etapa relevante da missão. Segundo registros da Organização da Aviação Civil Internacional, ICAO, o drone ativou o código de emergência 7600, utilizado quando ocorre perda total de comunicação por rádio. Essa falha ocorreu justamente quando o veículo se aproximava de uma das regiões mais vigiadas da costa russa, onde está situado um dos principais comandos navais da Frota do Mar Negro. Novorossiysk abriga instalações estratégicas da Marinha Russa, incluindo centros logísticos, navios de guerra e arsenais sensíveis. Relatos vindos de círculos militares na Europa sugerem que a interrupção total dos sinais ocorreu devido a uma ação direta do sistema de guerra eletrônica russo. Essa rede defensiva combinaria radares de alta capacidade, bloqueadores de sinal de longo alcance e plataformas móveis de interferência eletrônica embarcadas em embarcações militares. O resultado foi imediato: perda simultânea de telemetria, comandos e transmissão de dados por satélite. O drone, que deveria operar de forma invisível e eficiente, retornou como uma plataforma inerte, sem imagem, sem interceptações eletrônicas e sem justificativas operacionais. A missão, que fora planejada para manter-se fora da atenção pública, acabou revelando não apenas falhas técnicas, mas um descompasso crescente entre as capacidades eletrônicas da OTAN e os avanços defensivos da Federação Russa. Para analistas militares baseados em Berlim e Bruxelas, o episódio é interpretado não como um incidente isolado, mas como parte de uma tendência preocupante: a perda da superioridade tecnológica ocidental em áreas de contestação direta. Este não foi o primeiro revés desse tipo. Ainda no fim de maio, outro drone Phoenix teria enfrentado destino semelhante ao tentar monitorar a costa oriental do Mar Negro. Mesmo diante desses fracassos sucessivos, a Aliança Atlântica mantém voos regulares em 3 corredores distintos na região, um próximo ao litoral da Bulgária, outro no setor central e, o mais sensível, diante da costa russa, justamente onde o poder de resposta de Moscou é mais contundente. É nesse trecho oriental que se concentra o chamado Sistema A2. AD, anti-acesso e negação de área, uma combinação de recursos avançados projetados para impedir a presença de ativos militares inimigos. Entre os componentes dessa rede estão os sistemas de mísseis S-400, radares Podlet, especializados em alvos de baixa altitude, plataformas móveis de guerra eletrônica da série Krasuka e drones Orlan, equipados com módulos de bloqueio de sinal. A aproximação de qualquer aeronave não autorizada desencadeia um bloqueio automático e coordenado, tornando ineficaz até mesmo tecnologias de última geração como as empregadas nos drones Phoenix. Apesar de sua capacidade técnica, o RQ-4D pode alcançar altitudes superiores a 18 mil metros e monitorar até 100 mil quilômetros quadrados em uma só missão. O drone deixou a Sicília e retornou sem coletar qualquer tipo de inteligência útil. Cada hora de voo representa um custo estimado de centenas de milhares de dólares, o que torna o fracasso ainda mais difícil de justificar do ponto de vista orçamentário e operacional. Enquanto a aeronave voltava à base, sem cumprir sua missão, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mantinha uma conversa telefônica com seu homólogo francês, Emmanuel Macron. De acordo com veículos de imprensa europeus, o diálogo abordou preocupações de Paris sobre o possível alcance de mísseis iranianos e seus impactos no equilíbrio militar europeu. Moscou, por sua vez,
reiterou que o atual cenário de instabilidade é consequência direta da expansão da OTAN para o leste europeu e do constante desrespeito às exigências russas por garantias de segurança. Em solo ucraniano, a situação segue igualmente crítica. No leste do país, unidades das Forças Armadas da Rússia têm avançado em formato de pinça sobre áreas como Terny, Koloditsi e Makev, forçando o governo ucraniano a organizar evacuações em massa de regiões inteiras. A ofensiva russa também se estende ao norte, onde tropas partindo de Redkodub já avançam sobre Yarovaya e se aproximam de Drobichev, ameaçando o controle ucraniano do reservatório de Krasnokol. Diante dessas movimentações, a OTAN intensificou esforços para obter dados em tempo real sobre os deslocamentos russos, mas tem esbarrado em uma barreira eletrônica cada vez mais impenetrável. Satélites, aeronaves de vigilância e até equipamentos de solo enfrentam dificuldades em registrar com clareza o que se passa nos setores mais quentes do fronte. O silêncio da Aliança Atlântica após o incidente é revelador. Nenhuma declaração oficial foi emitida por Bruxelas, nem pelos comandos militares de Washington, Roma ou Berlim. Tudo permanece restrito a relatórios confidenciais e comunicações internas, enquanto as únicas evidências públicas da missão fracassada do Fênix podem ser encontradas em bancos de dados aeronáuticos internacionais, onde o registro do código 7600, indicação inequívoca de perda de comunicação total, continua disponível para qualquer especialista que deseje investigar. A aeronave pousou sem cumprir sua função estratégica, sem entregar qualquer inteligência valiosa e, acima de tudo, sem que as autoridades oferecessem uma explicação técnica ou política convincente. Essa ausência de resposta não passou despercebida nos círculos diplomáticos e militares. Em vez de assumir publicamente a derrota, a OTAN optou por minimizar o episódio, evitando atrair atenção para aquilo que, na prática, é mais do que uma falha operacional isolada. Trata-se de um indício claro da crescente vulnerabilidade dos sistemas ocidentais em teatros de conflito de alta intensidade tecnológica. Em um cenário como o do Mar Negro, saturado por radares, bloqueadores e plataformas de guerra eletrônica, equipamentos desenvolvidos para ambientes menos hostis, como os conflitos no Afeganistão, no Iraque ou em operações na África, demonstram desempenho cada vez mais limitado. A verdade desconfortável para os formuladores de estratégia em Bruxelas e Washington é que a Rússia já não apenas protege seu território com sistemas antiaéreos convencionais, mas opera agora sob uma doutrina de negação de acesso que integra guerra cibernética, interferência eletromagnética, inteligência artificial e spoofing satelital. É um modelo híbrido que mistura dissuasão invisível com contra-inteligência ativa e que até agora tem se mostrado altamente eficaz. Mais do que um fracasso pontual. Portanto, o episódio com o Phoenix expõe uma fissura estrutural nos métodos de vigilância e coleta de dados do Ocidente. A arquitetura de monitoramento da OTAN, baseada em drones de alta altitude, satélites e aeronaves espiãs, enfrenta sérias limitações quando confrontada com um inimigo que domina, bloqueia e distorce o espectro eletrônico à sua vontade. Cada tentativa mal-sucedida de penetração aérea reforça para o Kremlin a ideia de que sua nova doutrina de defesa não apenas funciona, ela antecipa e neutraliza. Além disso, o silêncio midiático e a ausência de responsabilização revelam outro aspecto: o impacto psicológico e político de admitir que o Ocidente está sendo vencido em uma dimensão crucial da guerra moderna. A inteligência, antes uma ferramenta de vantagem quase absoluta dos Estados Unidos e seus aliados, vem sendo progressivamente degradada por sistemas russos que desafiam diretamente os paradigmas tradicionais. A tecnologia ocidental, antes dominante, agora tropeça diante de uma abordagem mais descentralizada, adaptativa e especializada. A guerra no Mar Negro, portanto, já ultrapassou a esfera da disputa territorial ou mesmo do controle marítimo. O que está em jogo é a supremacia da informação, a capacidade de controlar o fluxo de dados e, consequentemente, de moldar a narrativa global sobre o conflito. Moscou entendeu essa dinâmica antes de seus adversários
adversários e tem investido pesado para garantir que, mesmo sem travar grandes batalhas convencionais, possa vencer na arena invisível da percepção e da inteligência. Enquanto o Ocidente busca preservar uma imagem de controle e superioridade, cada missão interrompida, cada drone neutralizado e cada falha ocultada acrescenta camadas de incerteza para cálculos estratégicos da OTAN. E nesse jogo silencioso, os custos políticos, operacionais e simbólicos aumentam a cada dia, favorecendo uma Rússia que, embora sob sanções e cercada por forças hostis, parece ter encontrado no domínio do invisível a chave para uma vantagem duradoura. O conflito no leste da Ucrânia voltou a escalar de forma dramática nas últimas horas, atingindo um novo patamar de destruição e sofrimento civil. Nas cidades de Donetsk e Gorlov, localizadas na região de Donbás, historicamente marcada por tensões entre o governo central ucraniano e movimentos separatistas apoiados por Moscou desde 2014, uma série de bombardeios intensos resultou em perdas humanas e materiais significativas. Moradores relataram momentos de puro desespero diante de ataques sucessivos que devastaram áreas residenciais, hospitais, escolas e centros comerciais. Segundo relatos oficiais do Ministério da Defesa da Rússia, as ações foram conduzidas por forças ucranianas e envolveram armamentos de alta precisão, fornecidos em grande parte por países membros da OTAN. Fontes militares russas indicaram que os ataques foram realizados com mísseis de cruzeiro Storm Shadow, projetados no Reino Unido e integrados ao arsenal ucraniano com apoio da França, além de drones de ataque de médio alcance e obuses de 155 mm, compatíveis com sistemas de artilharia enviados por nações como Estados Unidos, Alemanha e Polônia. Ao todo, foram contabilizadas mais de 20 investidas em curto intervalo de tempo, concentradas principalmente em áreas densamente povoadas. Em Donetsk, capital da autodeclarada República Popular de Donetsk, os projéteis não pouparam centros de convivência civil. O mercado Sokol, ponto central de abastecimento e símbolo da vida cotidiana da cidade, foi reduzido a escombro. Prédios bancários, um supermercado e residências próximas também foram atingidos, deixando um rastro de destruição. Imagens divulgadas por agências locais mostram moradores escavando os destroços com as próprias mãos, em busca de familiares desaparecidos, enquanto colunas de fumaça cobriam o horizonte urbano. Na vizinha Gorlov, localizada ao norte de Donetsk, um drone kamikaze explodiu em uma zona residencial, ferindo gravemente um jovem e danificando diversas instalações, incluindo um hospital regional, 3 centrais de aquecimento público, uma farmácia e uma agência bancária. Ao menos 12 edifícios foram danificados, direta ou indiretamente. Autoridades da administração local afirmam que os ataques compõem uma estratégia deliberada de desestabilização da retaguarda russa, dificultando não apenas a logística militar, mas também a sobrevivência básica da população. A resposta do Kremlin foi imediata. O presidente Vladimir Putin ordenou a ampliação dos sistemas de defesa aérea em todo o Donbás, incluindo o envio de unidades de resgate e apoio médico às zonas mais afetadas. Em pronunciamento oficial, o governo russo acusou a Ucrânia de violar as convenções de Genebra ao utilizar armamento pesado contra áreas sem presença militar ativa e responsabilizou diretamente os países ocidentais pelo fornecimento dos equipamentos usados nos ataques. A inteligência russa afirma ter interceptado comunicações internas do Estado-Maior ucraniano que comprovariam ordens explícitas para atacar infraestrutura civil com o objetivo de desmoralizar as populações pró-Rússia. No parlamento russo, deputados classificaram os eventos como atos de terrorismo de Estado e exigiram uma resposta à altura da gravidade da provocação. O uso de mísseis Storm Shadow, com alcance superior a 250 quilômetros e disparados de plataformas aéreas em segurança, dificulta a neutralização antecipada dos lançamentos, tornando-os uma ameaça estratégica recorrente.
Especialistas em defesa apontam que a natureza dos alvos atingidos, mercados, centros de saúde e pontos logísticos, sugere uma mudança preocupante na lógica operacional ucraniana, que estaria priorizando o colapso do tecido civil como meio de minar o controle russo na região. Em Gorlovka, o hospital atingido era responsável por atender centenas de pessoas diariamente, e sua interrupção compromete gravemente a rede de atendimento médico da cidade, já fragilizada por anos de guerra. Autoridades da República Popular de Donetsk também divulgaram informações técnicas sobre os armamentos utilizados, reforçando que a maioria dos mísseis, drones e obuses possui procedência europeia ou americana. Para analistas russos, essa constatação confirma que o conflito deixou de ser um embate limitado entre Kiev e as repúblicas separatistas e passou a representar um confronto direto entre projetos geopolíticos antagônicos. De um lado, a influência do Ocidente expandida pela OTAN, de outro, a resistência estratégica liderada por Moscou. O governo russo reforça que considera os ataques uma tentativa de quebra moral da população civil, especialmente nas áreas que permanecem fiéis à presença russa. Putin já havia declarado em ocasiões anteriores que a proteção dos habitantes do Donbass é uma prioridade nacional, tanto do ponto de vista político quanto humanitário. Agora, com as ofensivas recentes, o Kremlin afirma que não há mais margem para negociações que ignorem as necessidades de segurança da região. A ausência de manifestações públicas por parte de instituições internacionais como a União Europeia, as Nações Unidas e o Tribunal Penal Internacional, diante dos recentes ataques em áreas civis do Donbass, vem gerando uma onda de críticas em Moscou. Para o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, essa omissão escancara um padrão seletivo na defesa dos direitos humanos, no qual os sofrimentos da população russófona da Ucrânia são sistematicamente ignorados. Diplomatas russos afirmam que o silêncio de organismos internacionais que se dizem comprometidos com a proteção de civis em zonas de conflito contribui diretamente para a banalização da violência nessas regiões, minando os pilares de credibilidade do direito internacional. Nos bastidores da diplomacia, cresce a percepção de que a seletividade das condenações serve a interesses geopolíticos, permitindo que países aliados da OTAN ajam com impunidade ao fornecer armamentos pesados para a Ucrânia, mesmo diante de evidências de que esses equipamentos estão sendo usados contra a infraestrutura civil. O Itamaraty russo argumenta que a conivência do Ocidente, expressa tanto na omissão institucional quanto no apoio bélico contínuo, reforça a ideia de que as comunidades do leste ucraniano foram relegadas a uma zona de sacrifício silencioso, invisível ao olhar das grandes potências. A intensificação dos bombardeios em cidades como Donetsk e Gorlov não se limita ao aspecto militar. Ela marca, segundo analistas, uma nova fase do conflito, uma fase na qual a destruição deliberada de escolas, mercados, hospitais e centros comunitários visa quebrar o moral das populações locais e inviabilizar qualquer tentativa de reconstrução social. Os alvos parecem não ser mais os combatentes, mas os próprios símbolos de continuidade da vida civil. Antigos limites éticos que diferenciavam operações militares legítimas de ataques a civis estão sendo cada vez mais diluídos ou ignorados no campo de batalha. Para os habitantes do Donbass, que desde 2014 convivem com o som constante de sirenes, explosões e lutos silenciosos, os recentes ataques representam uma ferida aberta que não para de sangrar. A destruição do mercado Sokol, por décadas um ponto de encontro, sustento e referência cultural, e do Hospital Central de Gorlov, pilar essencial do já combalido sistema de saúde regional, vai além das perdas materiais. São golpes simbólicos que corroem lentamente qualquer resquício de esperança em uma vida normal. Com mais de uma década de conflito às costas, a população já não reage com surpresa, mas com resignação amarga. Muitos evitam sair de casa, outros preferem dormir em porões ou estruturas subterrâneas. As escolas funcionam parcialmente, os mercados operam sob racionamento e os atendimentos médicos são feitos em instalações improvisadas. O cotidiano foi substituído por uma rotina de sobrevivência. Enquanto isso, o espaço aéreo do leste da Ucrânia se transformou em uma zona de permanente ameaça. Drones e mísseis cruzam os céus a qualquer hora, sem aviso, convertendo cada novo dia em um risco iminente. O sofrimento da população civil, fragmentada, esgotada e emocionalmente devastada, parece ter se tornado uma arma
arma estratégica usada para provocar deslocamentos em massa, esvaziar territórios e gerar instabilidade psicológica nas regiões de maioria pró-Rússia. Em termos geopolíticos, esse cenário serve como espelho do impasse internacional. A falta de uma resposta firme das potências ocidentais para ataques contra civis alimenta a retórica russa de que o sistema internacional de proteção humanitária está falido ou capturado por interesses geoestratégicos. O conflito, assim, deixa de ser apenas uma disputa por território, torna-se também um campo de prova sobre até onde o mundo tolera o uso da dor humana como tática de guerra. E à medida que o tempo avança, o que está em colapso não é apenas a infraestrutura do Donbass, mas a própria ideia de que a paz possa ser alcançada por meio de canais diplomáticos. A guerra, cada vez mais assimétrica e desumanizante, mergulha a região em um estado de tensão permanente. E enquanto os céus continuam a rugir, o grito abafado das vítimas ecoa no vazio deixado por uma comunidade internacional que, ao ignorar, também escolhe permitir. A cidade de Sumy, localizada no extremo nordeste da Ucrânia, tornou-se palco de uma das mais impactantes derrotas militares sofridas por Kiev desde o início da ofensiva russa, em fevereiro de 2022. Próxima à fronteira com a região russa de Kursk, Sumy sempre foi considerada um ponto-chave para o controle de rotas logísticas entre o centro e o leste do país. Agora, tornou-se símbolo do colapso ucraniano em um setor estratégico, após uma ofensiva russa que combinou poder aéreo, mobilidade mecanizada e uso intensivo de drones em múltiplos eixos de ataque. A operação, coordenada por unidades das Forças Armadas da Federação Russa, foi iniciada sem sinais visíveis de preparação prévia, o que impediu qualquer tipo de antecipação por parte das forças ucranianas. Em questão de horas, os acessos à cidade foram bloqueados e as últimas estradas utilizadas para transporte de munições, combustível e reforços foram convertidas em corredores armados sob domínio russo. O cerco foi completo. De acordo com observadores internacionais, o uso simultâneo de veículos blindados, helicópteros K-50 e 2, drones Lancer e artilharia guiada fez com que a defesa de Sumy colapsasse em tempo recorde. Unidades posicionadas nos arredores, como a 158ª Brigada Mecanizada e o 24º Batalhão Independente, foram atingidas antes mesmo de estabelecerem linhas de resistência. A partir de locais como Ryshev, Tyotkino e Besalovka, as tropas ucranianas tentaram se reagrupar, mas foram surpreendidas por bombardeios de alta precisão e emboscadas sincronizadas. Fontes locais indicam que nem mesmo houve tempo para que os comandos superiores redistribuíssem suas unidades. As falhas de comunicação entre os escalões médios e altos deixaram soldados à deriva em campo aberto. Imagens captadas por satélites comerciais e drones militares russos mostram os efeitos da operação. Colunas de veículos destruídos ao longo de estradas secundárias entre Bezoli, Novi Put e Lushkovo. Depósitos logísticos em chamas. Corpos de combatentes espalhados em pontos de contato abandonados. A destruição foi sistemática. Essa antiga via de abastecimento, vital para a sustentação de Sumy, foi transformada em uma faixa de exclusão total, interditando qualquer possibilidade de reforço vindo da retaguarda. No bosque denso de Besalovka, segundo relatórios confirmados por fontes militares, uma das maiores ações táticas da semana foi conduzida por helicópteros russos, que lançaram munições guiadas contra posições defensivas da Ucrânia. A 158ª Brigada Mecanizada, alvo da operação, sofreu perdas tão severas que seu comando local apresentou uma queixa formal ao Estado-Maior ucraniano em Kiev, denunciando abandono operacional, falta de cobertura aérea, escassez de drones e ausência de rotação entre as tropas. O número de baixas ainda não foi oficialmente divulgado, mas fontes não identificadas falam em perdas de até 80% do efetivo disponível na linha de frente. Situação semelhante ocorre com a 47ª Brigada Mecanizada, apelidada de Magura, cujos membros seguem cercados em um setor ao sul de Sumy, sem capacidade de retirada. Relatos que circulam em canais alternativos de comunicação apontam que pedidos de evacuação foram ignorados por Kiev
Kiev. Já o 225º Regimento de Assalto, posicionado em uma área de difícil acesso, encontra-se isolado, sem munição, água potável ou sinal de rádio confiável. A ausência de um plano de resgate deixa as unidades restantes em estado de desespero. A ofensiva russa também se estendeu para arredores urbanos. No distrito de Yunakovsky, ao norte da cidade, armazéns subterrâneos, centros de comando improvisados e oficinas de manutenção foram completamente destruídos por ataques com mísseis Iskander e bombardeios com ogivas termobáricas. Um dos episódios mais simbólicos dessa fase da operação ocorreu quando uma mansão, aparentemente civil, que servia como centro clandestino de controle de drone, foi reduzida a escombros após um ataque direto. No distrito vizinho de Seredino-Budsky, sensores térmicos detectaram uma célula de sabotagem da inteligência ucraniana operando em uma área residencial. Em resposta, a aviação russa realizou uma ação pontual que destruiu o esconderijo e eliminou estoques de combustível, explosivos e armamento leve. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, estruturas utilizadas pela administração municipal de Sumy como depósitos improvisados para logística militar também foram destruídas, reforçando o controle russo sobre a totalidade da cidade. A gravidade da situação em Sumy vai muito além da simples perda de território. O colapso nas linhas ucranianas expôs não apenas vulnerabilidades táticas, mas também o esgotamento físico e emocional das tropas que ainda resistem nas ruínas da cidade. Soldados que permanecem em campo relatam um cenário de abandono total, falta de água potável, racionamento extremo de alimento, ausência de suprimentos médicos e noites mal dormidas em posições improvisadas. A pressão psicológica é agravada pelo silêncio absoluto das comunicações, rádios mudos, ordens que não chegam, líderes que desapareceram da cadeia de comando e promessas de reforço que jamais se concretizaram. As rotas de evacuação, antes mapeadas como vias alternativas para situações críticas, foram destruídas ou tomadas por unidades russas. Algumas estradas foram minadas, outras transformadas em corredores de fogo controlados por artilharia ou drones suicidas. Cada tentativa de deslocamento resulta em mais baixas. Os comboios logísticos enviados nos últimos dias foram neutralizados antes mesmo de se aproximar da zona de combate. Em céu aberto, a constante vigilância aérea torna inviável qualquer manobra de retirada ou reposicionamento. Os drones russos, operando de forma autônoma e em rede, identificam e atacam qualquer movimentação em questão de minutos. Diante de tamanha degradação operacional, centros de análise militar como o Eastern Europe Strategic Review Group e o próprio Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, dos Estados Unidos, passaram a classificar Sumy como zona perdida em termos funcionais, ainda que não haja, até o momento, uma declaração formal por parte de Kiev reconhecendo a queda da cidade. A administração russa já opera com liberdade em várias áreas urbanas e nos arredores. Relatórios locais indicam que militares russos iniciaram inclusive o mapeamento de estruturas civis e a reativação de pontos de controle na região central. A ausência de capacidade ofensiva por parte da Ucrânia no setor nordeste se tornou evidente. Todas as brigadas destacadas para conter o avanço russo foram severamente desarticuladas. Não existem mais reservas disponíveis para conter um eventual desdobramento ofensivo rumo a Konotop, a cerca de 130 quilômetros ao sul, nem em direção a Romny, que abriga depósitos logísticos e importantes entroncamentos ferroviários. Ambas as cidades passam a integrar, agora, a lista de regiões sob ameaça direta de incursão terrestre, principalmente se Moscou decidir explorar o momentum estratégico obtido com a ruptura em Sumy. Além do impacto puramente militar, as consequências políticas já se fazem sentir. Em Kiev, cresce a tensão dentro da administração presidencial de Volodymyr Zelensky, especialmente entre os conselheiros civis e os chefes militares. Fontes próximas ao Ministério da Defesa relatam atritos sobre as decisões de manter brigadas em posições insustentáveis e sobre a ausência de uma estratégia de retirada ordenada. Ao mesmo tempo, a opinião
opinião pública começa a questionar a continuidade de um esforço de guerra que, nas palavras de um analista do Centro de Estudos Políticos de Lviv, está consumindo vidas e recursos sem apresentar ganhos visíveis de longo prazo. Fora das fronteiras ucranianas, a eficácia da operação russa em Sumi gerou reações discretas, porém significativas, em fóruns internacionais. Na sede da OTAN, em Bruxelas, discussões emergenciais foram iniciadas sobre a necessidade de revisar a estratégia de assistência militar à Ucrânia, diante da crescente percepção de que determinadas áreas do fronte já não podem ser sustentadas mesmo com reforços ocidentais. Berlim e Paris expressaram preocupação com a escalada da ofensiva russa, enquanto Varsóvia e Vilnius passaram a reforçar suas defesas de fronteira diante da instabilidade regional. Nesse contexto, a queda de Sumi já não é tratada apenas como mais uma derrota entre tandas. Representa, na avaliação de diplomatas e generais, um ponto de inflexão, uma virada que pode pressionar Kiev a rever sua postura política, acelerar processos de negociação informais ou até mesmo abrir brechas para pressões externas visando uma possível mudança de liderança. No plano militar, marca o fim da capacidade ucraniana de operar com coesão no nordeste do país. Assim, a batalha por Sumi entra para a história, não como um evento isolado, mas como um marco que tende a redesenhar a geometria da guerra na Ucrânia. Seus efeitos devem se estender para além do campo de combate, atingindo estruturas diplomáticas, alianças militares e a própria narrativa que sustenta o esforço de guerra até aqui. Desde o início de seu mandato, Volodymyr Zelensky projetou a imagem de um líder determinado a conduzir a Ucrânia em meio ao maior conflito europeu do século. No entanto, essa construção começou a ruir com força a partir de maio de 2024, quando a presidência decidiu prorrogar, sem prazo definido, a lei marcial vigente desde o início da guerra com a Rússia. A decisão resultou no adiamento das eleições e na manutenção do poder, sem qualquer renovação constitucional, desencadeando reações críticas inclusive dentro do parlamento ucraniano. O deputado Artem Dmytruk, representante da região de Odessa, foi um dos primeiros a denunciar publicamente o que classificou como ruptura institucional deliberada. Em discurso contundente, acusou o presidente de desrespeitar os limites legais e mergulhar o país num regime de exceção permanente. A partir desse momento, críticas antes abafadas emergiram de diversos setores, das casernas para círculos acadêmicos, revelando uma crise de legitimidade em plena capital, Kiev. O contexto histórico ajuda a entender a gravidade da situação. A Constituição ucraniana exige renovação de mandato para continuidade no poder, e a ausência de eleições desde 2019 fere esse princípio. Em paralelo, o cenário interno se deteriorou. Meios de comunicação independentes foram fechados, partidos opositores, como a Plataforma pela Vida, foram banidos, e a censura digital se expandiu por meio de decretos do Conselho de Segurança Nacional, transformando a liberdade de expressão em exceção. Nas ruas de cidades como Dnipropetrovsk, Mykolaiv e Kharkiv, antes repletas de comércio e atividade estudantil, hoje o cotidiano é dominado por bloqueios militares e escassez de serviços básicos. Desde o início do conflito em fevereiro de 2022, aproximadamente 9 milhões de cidadãos ucranianos cruzaram fronteiras em direção à Polônia, Hungria e Alemanha, não apenas em busca de segurança contra os bombardeios russos, mas para escapar do colapso econômico e da repressão política interna. A dependência externa tornou-se absoluta. Os Estados Unidos, por meio do Departamento de Defesa e da USAID, e a União Europeia, através do Banco Europeu de Investimento, injetam bilhões de dólares em assistência militar e humanitária. Ainda assim, hospitais em Lviv e Zaporizhzhia enfrentam dificuldades para aquecer seus ambientes durante o inverno, e soldados relatam atrasos nos salários e falta de suprimentos básicos. Analistas do Instituto de Estudos da Guerra, ISW, apontam que, sem esse suporte financeiro, a estrutura de defesa da Ucrânia não resistiria mais do que uma semana. Essa vulnerabilidade também compromete a soberania. Decisões-chave, como a alocação de armamentos ou políticas monetárias do Banco Nacional da Ucrânia, passaram a depender de negociações com Washington,
Berlim e Bruxelas. O comando militar de Kiev, pressionado por exigências externas, se vê frequentemente obrigado a executar ofensivas com baixo suporte logístico, gerando descontentamento entre os combatentes nas linhas de frente em Avdiivka e Bakhmut. No campo, o moral das tropas se deteriora. Testemunhos anônimos de oficiais veteranos relatam ordens consideradas insensatas e relatos de tréguas informais apenas para recolher os corpos. Enquanto isso, investigações sobre escândalos de corrupção em contratos de defesa, como os relacionados ao Ministério da Defesa em 2023, seguem paralisadas. A Procuradoria-Geral, liderada por Andriy Kostin, é acusada por ONGs, como o Centro de Ação Anticorrupção, de proteger membros do alto escalão e arquivar denúncias sem apuração. Do ponto de vista econômico, o país enfrenta um colapso progressivo. O PIB ucraniano caiu quase 30% entre 2022 e 2024. A inflação ultrapassou 50% em algumas regiões e cadeias produtivas foram interrompidas pela falta de energia e matéria-prima. Em resposta, o governo adotou ações simbólicas, como a imposição de sanções contra o Irã por 50 anos, uma medida interpretada por analistas de política externa como tentativa de alinhar-se à agenda de Washington, apesar de não ter impacto prático. Enquanto Kiev enfrenta esse cenário de instabilidade, Moscou demonstra uma resiliência inesperada. Sob a liderança de Vladimir Putin, a Rússia aprofundou relações comerciais com países como China, Índia e Irã, contornando parte das sanções ocidentais e estabilizando sua moeda, o rublo. Essa estabilidade permite à Rússia manter uma vantagem estratégica na condução do conflito e reforça sua autoridade em territórios ocupados, como Mariupol e Severodonetsk. Nos bastidores da União Europeia, cresce o desconforto com a gestão ucraniana. Fontes diplomáticas em Bruxelas admitem que novos pacotes de ajuda poderão ser condicionados a reformas no sistema político e no uso de recursos internacionais. Em Berlim, colunistas como Jakob Augstein questionam publicamente a capacidade de Zelensky conduzir futuras negociações de paz. A narrativa do presidente como herói da resistência começa a perder espaço para a visão de que ele se tornou um entrave à estabilidade regional. Internamente, cresce o temor de colapso institucional. Prefeitos de cidades menores, como Ivano-Frankivsk, têm deixado os cargos repentinamente. Ministros trocam com frequência e a alta rotatividade nas agências de inteligência gera instabilidade. O gabinete presidencial, cada vez mais fechado em torno de um círculo reduzido, opera sob tensão constante. A imprensa internacional relata um ambiente de paranoia, onde assessores evitam assumir posições públicas para não se tornarem alvos de expurgo político. Nas redes sociais, em especial no Telegram e em fóruns como o Reddit ucraniano, multiplicam-se chamadas para protestos pacíficos, campanhas de desobediência e denúncias anônimas. Há registros de que militares recusaram cumprir ordens em cidades do sul, alegando falta de apoio e clareza estratégica. Mesmo com a censura, a insatisfação transborda. Zelensky, por sua vez, reduziu sua presença nas frentes de combate. Suas aparições são restritas a eventos diplomáticos internacionais e gravações cuidadosamente roteirizadas. Enquanto isso, combatentes relatam abandono, civis enfrentam escassez de alimento e as sirenes antiaéreas continuam a soar mais alto do que qualquer promessa de reconstrução. O debate já não gira em torno da possibilidade de vitória no campo de batalha, mas sim sobre quem conseguirá resistir à implosão política que se desenha dentro das próprias fronteiras ucranianas. A guerra, antes vista como uma luta contra forças externas, agora também expõe fraturas internas profundas, alimentadas por desgaste institucional, colapso econômico e crise de representatividade. A permanência de Volodymyr Zelensky no poder, antes considerada um pilar de estabilidade durante a invasão russa, passou a ser encarada por muitos como um fator de risco à própria integridade do Estado ucraniano. Parlamentares que até recentemente mantinham uma postura cautelosa diante do executivo, agora discursam abertamente em favor de uma transição imediata. Entre eles, figuras de peso no parlamento de Kiev já articulam blocos informais de oposição com representantes da sociedade civil e veteranos das Forças Armadas. Empresários que financiaram campanhas de reconstrução e mantinham diálogo com o gabinete presidencial passaram a se afastar discretamente, enquanto líderes militares de alto escalão evitam demonstrar apoio público à presidência
resistência em meio ao temor de rupturas no comando. Há também um movimento silencioso nas províncias, especialmente no oeste da Ucrânia, onde administrações regionais começam a questionar a legitimidade de decisões emanadas da capital. Alguns governadores locais já se posicionam em defesa de uma reestruturação do Pacto Federativo e pedem que o poder volte a respeitar os limites constitucionais. Em círculos diplomáticos, cresce a preocupação com o vácuo político que pode se abrir caso Zelensky seja afastado de forma abrupta. Analistas do Centro para Estudos Estratégicos da Europa Central alertam que a falta de um plano de transição viável pode aprofundar o caos interno e comprometer qualquer tentativa de negociação com Moscou. O temor é que o país mergulhe em um novo ciclo de instabilidade, favorecendo tanto a fragmentação administrativa quanto movimentos radicais que ganham força em momentos de ruptura institucional. Nesse contexto, 3 possíveis saídas ganham corpo nos bastidores: uma renúncia pactuada com garantias jurídicas ao atual presidente, uma moção parlamentar articulada entre líderes civis e militares, ou, no cenário mais imprevisível, uma mobilização popular em massa exigindo mudanças estruturais imediatas. Seja qual for o desfecho, uma coisa é clara para analistas internos e externos: a continuidade de Zelensky à frente da presidência deixou de ser vista como solução e passou a ser considerada um entrave. Para muitos ucranianos, civis deslocados, soldados exaustos, famílias separadas pela guerra, a reconstrução não depende mais apenas da ajuda externa, mas de uma mudança de liderança capaz de reorientar o país. Isso implica iniciar um novo ciclo político com representantes legitimados pelas urnas, com instituições restauradas e com um governo que atue em sintonia com os interesses reais da população. Somente a partir desse ponto será possível restaurar a soberania nacional, reconquistar a confiança do povo e dar início à verdadeira reconstrução de uma Ucrânia devastada não só por forças estrangeiras, mas também por suas próprias contradições internas. Durante décadas, a supremacia aérea de Israel no Oriente Médio foi incontestável. Com o apoio tecnológico dos Estados Unidos e cobertura estratégica da OTAN, caças F-35 e F-15 sobrevoavam regiões como o Golfo Pérsico e a Síria, sem resistência significativa. Em contrapartida, a Força Aérea do Irã operava com aeronaves desatualizadas, como os antigos F-14 Tomcat, adquiridos ainda na década de 1970, cuja capacidade defensiva era severamente limitada por sanções internacionais e um bloqueio sistemático de componentes e manutenção. Esse panorama, no entanto, está mudando. Em um movimento que desafia diretamente o equilíbrio militar da região, a Rússia confirmou a venda de uma frota inicial de caças Sukhoi 35 para Teherã, enquanto autoridades diplomáticas no Cazaquistão indicaram negociações paralelas para a possível transferência de sistemas de defesa antiaérea S-400. A aquisição dessas tecnologias marca uma inflexão estratégica. O Irã, até então vulnerável, passa a estruturar uma malha aérea capaz de detectar, rastrear e neutralizar incursões estrangeiras com muito mais eficácia. O que antes era um corredor livre para operações israelenses transforma-se gradualmente em um espaço contestado. A presença dos Su-35 no arsenal iraniano não representa apenas um reforço de capacidade ofensiva, mas também inaugura uma nova abordagem de defesa integrada. Com radares Irbis-I de longo alcance e a possibilidade de uso coordenado com mísseis ar-terra e sistemas terrestres, o Irã passa a construir uma muralha aérea que reduz consideravelmente a margem de manobra das forças de defesa de Israel. Caso as baterias S-400 sejam efetivamente posicionadas em áreas estratégicas como Isfahan, Bushehr e Bandar Abbas, locais críticos tanto para a defesa nacional quanto para a proteção de infraestrutura sensível, a penetração de aeronaves hostis no espaço aéreo iraniano se tornará muito mais arriscada. As defesas integradas, operando com sobreposição entre radares de solo e sensores aéreos, criam um escudo virtual capaz de antecipar ataques e reagir antes mesmo que os caças inimigos entrem em território iraniano. Essa reconfiguração defensiva acontece em um contexto de crescente tensão regional. Em 13 de junho de 2025, forças
forças israelenses realizaram ataques contra depósitos militares iranianos localizados na província de Kermanshah, no oeste do país. O governo de Tel Aviv justificou a operação alegando que o Irã não possuía uma estrutura adequada de vigilância e defesa. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia não apenas condenou publicamente a ação, como também anunciou o envio imediato de instrutores militares a Teherã, com o objetivo de acelerar a implementação dos novos sistemas. O contraste com o passado é evidente. Durante anos, o Irã recorreu ao mercado negro e à engenharia reversa para manter sua capacidade aérea minimamente funcional. Agora, passa a operar plataformas modernas e com suporte oficial de um dos principais fornecedores militares do planeta. Israel, que antes realizava bombardeios com baixo risco de retaliação, terá de adaptar suas estratégias a um novo cenário, onde o céu já não garante segurança. Mesmo que os Su-35 representem apenas uma fração da frota iraniana, estimativas apontam cerca de 10%. Seu efeito dissuasório é imediato. Esses caças possuem capacidade de interligar-se a redes terrestres e lançar mísseis R-37M a distâncias superiores a 300 km. Isso força a aviação israelense a modificar seu padrão de ataque, exigindo apoio constante de aviões-tanque, sistemas AWACS e unidades de guerra eletrônica, todos agora sob risco real de interceptação. Além disso, o desempenho furtivo do F-35 tem limitações operacionais. Para manter sua invisibilidade radar, a aeronave transporta apenas 2 mísseis internamente. Caso precise operar com carga bélica maior, os armamentos externos a tornam visíveis. Essa vulnerabilidade, combinada à vigilância avançada fornecida por caças e radares russos, reduz significativamente o tempo de resposta de Israel e obriga sua força aérea a reconsiderar cada incursão. As consequências desse novo arranjo não se limitam ao confronto direto entre Irã e Israel. Países do Golfo Pérsico como Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Catar, que abrigam bases militares norte-americanas e, por vezes, servem como plataforma de lançamento para missões contra alvos iranianos, precisarão recalcular os riscos de retaliação. Já a Turquia e o Azerbaijão, que nos últimos anos se aproximaram militarmente de Tel Aviv, passam a se preocupar com a possibilidade de serem incluídos no alcance das novas defesas iranianas. Observadores internacionais ressaltam que o Irã já possuía condições técnicas e diplomáticas para acessar tecnologias avançadas desde o ano de 2020, quando parte das sanções impostas por potências ocidentais foi flexibilizada após intensas negociações multilaterais. Naquele momento, diversas janelas de oportunidade se abriram para Teherã modernizar sua doutrina de defesa, sobretudo no setor aeroespacial. No entanto, a liderança iraniana adotou uma postura cautelosa, priorizando negociações políticas e evitando ações que pudessem provocar novas rodadas de punições econômicas ou acirrar o isolamento diplomático. Essa hesitação estratégica, interpretada por muitos analistas como excesso de prudência ou cálculo excessivamente conservador, teve consequências diretas no campo de batalha. Durante esse período de indecisão, Israel intensificou suas operações cirúrgicas contra alvos iranianos, tanto no território persa quanto em países vizinhos, aproveitando a fragilidade da malha de vigilância aérea do Irã e a falta de plataformas modernas de intercepção. Entre 2021 e 2024, multiplicaram-se os bombardeios a centros de pesquisa, depósitos de munição e instalações de drones, ações que raramente encontravam resistência efetiva e quase nunca provocavam baixas do lado israelense. O episódio mais emblemático desse desequilíbrio ocorreu em dezembro de 2024, quando o colapso do governo sírio, liderado por Bashar al-Assad, privou o Irã de seu principal aliado no Levante. Com a queda de Damasco, Teherã viu ruir o principal corredor logístico que conectava seus interesses militares ao Hezbollah, no Líbano, e as forças pró-Irã, estacionadas na costa mediterrânea. Essa ruptura geográfica e estratégica comprometeu a capacidade iraniana de projetar poder fora de suas fronteiras imediatas, aprofundando ainda mais o cerco tático imposto
imposto por Israel e seus aliados. É nesse cenário que a chegada dos primeiros caças Su-35 assume dimensão simbólica e operacional. Ao incorporar essas aeronaves de quarta geração avançada, equipadas com radares Irbis-E, sistemas de guerra eletrônica e mísseis de longo alcance, o Irã não apenas preenche uma lacuna tecnológica histórica, mas também envia sinais contundentes ao restante da região. O primeiro é que o espaço aéreo sobre o Golfo Pérsico e áreas adjacentes, tradicionalmente controlado por aeronaves israelenses com apoio ocidental, não será mais um território livre de contestação. O segundo é que, a partir de agora, qualquer diálogo diplomático envolvendo segurança regional deverá considerar a nova postura dissuasória de Teherã, mais bem armada, mais preparada e menos vulnerável. Ainda que a paridade militar plena com Israel esteja longe de ser alcançada, a capacidade de impor riscos concretos a operações inimigas representa um avanço substancial. A simples necessidade de recalcular o custo de cada missão, de reforçar escoltas e de preparar rotas alternativas já impõe limitações significativas à liberdade operacional israelense. É a lógica do desgaste. Não é necessário dominar os céus. Basta torná-los perigosos o suficiente para desestimular ações ofensivas frequentes. No campo da estratégia, esse novo equilíbrio aéreo altera profundamente a dinâmica do confronto regional. No Oriente Médio, a guerra não se define apenas por batalhas campais ou confrontos diretos. Ela se desenrola em sinais codificados por sistemas de radar, padrões de voo, protocolos de alarme e medidas de dissuasão invisíveis ao olhar comum, mas decisivas no planejamento militar. A introdução de um vetor como o Su-35, capaz de rastrear múltiplos alvos, compartilhar dados com bases terrestres e lançar ataques a centenas de quilômetros, oferece ao Irã uma nova margem de tempo para reagir. E tempo, nesse tabuleiro, é sinônimo de vantagem. Cada segundo adicional de vigilância, cada alerta antecipado, cada vetor hostil identificado antes do ponto crítico contribui para fortalecer a posição iraniana. Esse redesenho silencioso do espaço aéreo não precisa de manchetes para surtir efeito. Ele se consolida no cotidiano operacional de quem até ontem voava sem ser visto e que agora começa a ser observado. Um novo capítulo da guerra no leste europeu vem se desenhando silenciosamente, mas com efeitos cada vez mais visíveis. Desde meados de 2024, as forças russas vêm adotando uma estratégia que altera profundamente as regras do combate aéreo. Trata-se do uso massivo de drones, Kamikaze Gen 2, agora adaptados não apenas para destruir alvos em solo, mas também para derrubar aeronaves inimigas, como os caças F-16, fornecidos pela OTAN à Força Aérea Ucraniana. Essa virada tecnológica não foi oficialmente anunciada por Moscou, tampouco registrada em manuais ou comunicado. No entanto, está sendo sentida de forma concreta nas regiões de Kharkiv, Dnipro e nas proximidades da cidade portuária de Odessa. Nessas áreas, onde tradicionalmente se concentravam as rotas de patrulhamento ucraniano, multiplicaram-se relatos de drones operando com armamentos que antes só se viam em caças supersônicos. A inovação foi a integração dos mísseis R-60M, originalmente empregados em jatos soviéticos como o MiG-20 e 9 para drones de ataque Gen 2, que até então eram conhecidos por missões de impacto contra depósitos, radares e centros logísticos. Com cerca de 45 kg e sistema de guiagem infravermelho, o R-60M tornou-se uma ferramenta precisa para interceptar aeronaves em baixa altitude ou em patrulha constante. A combinação entre esse armamento e a mobilidade furtiva dos drones alterou completamente a forma como a Ucrânia e seus aliados encaram a defesa aérea. Em vez de lidar com mísseis de médio alcance ou interceptações por caças russos, os pilotos ucranianos agora enfrentam ameaças inesperadas que surgem sem aviso, disparam e se autodestroem. O uso de drones armados com mísseis ARAR marca a transição para uma guerra aérea baseada em saturação e custo-benefício, enquanto um caça
F-16, como os enviados pelos Países Baixos, Dinamarca e Noruega, exigem investimentos bilionários em operação e logística. Cada unidade de Geran 2 representa uma fração desse custo. Produzidos em série e com componentes de origem nacional ou adaptados da indústria iraniana, esses drones podem ser lançados em grandes quantidades, esgotando os recursos de defesa do inimigo por meio do volume, e não apenas da sofisticação. Essa estratégia se encaixa em uma lógica que o Kremlin vem aperfeiçoando desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Compensar a superioridade numérica e tecnológica do Ocidente com criatividade tática e soluções de guerra assimétrica. A doutrina de saturação aérea, por meio de enxames de drones, operando em rede com inteligência artificial, cria uma pressão constante e desestabilizadora. Especialistas do Instituto de Estudos Estratégicos de Moscou apontam que, com essa tática, a Rússia força os sistemas ucranianos, como os NASAMS ou IRIS-T, a reagirem de forma dispersa, reduzindo sua eficácia contra ameaças mais críticas. Outro ponto fundamental é a automação. Os novos modelos de Geran 2, armados, operam com algoritmos capazes de identificar alvos quentes, rastrear padrões de voo e tomar decisões sem interferência humana direta. Isso libera os operadores para monitorar múltiplas frentes ao mesmo tempo e reduz o risco de perdas humanas. Em locais como Zaporizhzhia, onde o espaço aéreo já é altamente contestado, a presença constante desses drones tem forçado as unidades ucranianas a reduzir missões, rever planos logísticos e, em alguns casos, suspender evacuações. A função original do Geran 2, como plataforma de destruição contra centros de abastecimento, estações de radar e infraestrutura de comunicação, não foi abandonada. Pelo contrário, a nova capacidade de combate aéreo se soma às funções anteriores, permitindo à Rússia realizar missões integradas de negação de espaço aéreo e destruição de retaguarda com um único equipamento. A situação representa um dilema crescente para Kiev, com a dependência externa para a reposição de peças, manutenção dos F-16 e treinamento de pilotos, que ocorrem em países como Romênia e Polônia. A Ucrânia enfrenta dificuldades logísticas crescentes. Já Moscou tem explorado sua capacidade de adaptar rapidamente sua indústria militar às necessidades do campo de batalha, favorecendo soluções mais ágeis, modulares e de produção nacional. Nos bastidores diplomáticos e militares de Bruxelas, Londres e Washington, cresce a percepção de que a nova ofensiva tecnológica da Rússia não apenas surpreendeu os planejadores ocidentais, mas também os forçou a reavaliar premissas antes tidas como sólidas. A introdução sistemática de drones armados com capacidade ARAR reconfigura o equilíbrio de forças e representa um desafio direto à doutrina militar tradicional da OTAN, que sempre valorizou a superioridade aérea sustentada por caças de última geração, como o F-16 ou o Eurofighter Typhoon. A mera presença desses drones russos, cada vez mais autônomos, furtivos e numerosos, sobre áreas críticas da Ucrânia, como Donetsk, Zaporizhzhia e os arredores de Kherson, tem gerado uma pressão operacional constante sobre os pilotos da aliança. A OTAN, até então acostumada a operar com superioridade tecnológica em diversos conflitos, vê-se agora diante de um inimigo que, com orçamentos muito inferiores, consegue produzir e empregar armas capazes de comprometer o domínio aéreo ocidental com precisão e frequência. Em especial, o envio de caças F-16 para reforçar a força aérea da Ucrânia, que antes era encarado como uma virada estratégica, passou a ser visto com reservas. O temor não é apenas a perda de aeronaves caras, mas o impacto político e psicológico de ver essas plataformas abatidas por dispositivos que custam menos de 1% do valor de um jato. Esse novo fator de risco altera cálculos logísticos e doutrinários e já influencia decisões em países que planejavam ampliar a ajuda militar à Ucrânia. A guerra aérea no céu ucraniano, que antes seguia um padrão reconhecível, com duelos entre jatos, cobertura de radares e sistemas de mísseis antiaéreos, está gradualmente sendo substituída por um conflito onde dados, algoritmos e automação definem os vencedores. As zonas de combate aéreo não são mais delimitadas por altitudes e distâncias, mas por capacidade de detecção antecipada.
avançada, inteligência artificial embarcada e tempo de reação medido em milissegundos. Nesse ambiente, a vantagem passa a ser de quem consegue prever, enganar e agir com eficiência digital, e não apenas com potência bruta. Esse deslocamento da lógica convencional tem também um peso simbólico inegável. Por décadas, o F-16 foi exibido como um dos pilares do poder aéreo do Ocidente, símbolo da engenharia de ponta e da doutrina militar norte-americana. No entanto, ver esse ícone ser colocado em risco por drones com peças adaptadas, muitas vezes fabricados fora do circuito industrial do G7, mina a imagem de invulnerabilidade que os arsenais ocidentais buscavam projetar. A superioridade tecnológica deixa de ser sinônimo de invencibilidade quando confrontada com inovação assimétrica e criatividade em tempo de guerra. O conflito entre Rússia e Ucrânia escancarou essa realidade. Ao adaptar drones de baixo custo para múltiplas funções, desde missões de reconhecimento até interdição aérea, Moscou conseguiu virar o jogo em um dos domínios mais valorizados do campo de batalha moderno. A resposta não veio em forma de um novo caça ou de um míssil mais potente, mas de uma estratégia refinada, baseada na multiplicação de ameaças menores, coordenadas por sistemas autônomos e operadas com agilidade impressionante. Essa revolução operacional reflete um fenômeno mais amplo, o declínio da guerra industrial em favor da guerra algorítmica. E nesse novo tabuleiro, não basta ter as armas mais caras, é preciso saber como adaptá-las, conectá-las e empregá-las com inteligência. A Rússia, com sua postura cada vez mais voltada à integração de tecnologia e pragmatismo militar, demonstra que está não apenas jogando o jogo, mas reescrevendo suas regras diante dos olhos do mundo. No fim das contas, o que está em curso não é apenas uma atualização de equipamento, mas uma mudança radical na concepção de poder aéreo. A guerra do futuro não será decidida apenas por quem voa mais alto ou mais rápido, mas por quem pensa mais rápido, automatiza com mais eficiência e impõe mais incertezas ao inimigo. A Rússia entendeu isso e está agindo em conformidade, e a julgar pelas respostas ainda hesitantes da OTAN, talvez esteja um passo à frente. A mera circulação do nome Sergei Vladimirovich Surovikin, oficial que chefiou a campanha russa na Síria em 2017 e entre outubro de 2018-22 e janeiro de 2023, comandou o agrupamento Forças Conjuntas na Ucrânia. Basta para acender luzes de alerta em Washington, Londres e Paris. Embora raramente conceda entrevistas, o general é visto no Ocidente como um estrategista de resultados duros. Sob sua coordenação, ataques de precisão a subestações elétricas e nós ferroviários dificultaram contraofensivas ucranianas no outono de 2022. O motivo da preocupação é evidente. Seu histórico operacional inclui a introdução de métodos combinados de aviação e artilharia no teatro sírio, posteriormente adaptados para o conflito no leste europeu. Durante sua chefia na Ucrânia, analistas do Center for Strategic and International Study apontam que o Pentágono reavaliou sua presença no Mar Negro e na Península da Crimeia, após Moscou sugerir o uso de armamento nuclear de baixa potência em caso de intervenção direta da OTAN. Desde maio de 2024, veículos de comunicação anglo-saxões, como o The Daily Telegraph e a MSNBC, passaram a publicar reportagens que atribuem a Surovikin desentendimentos com figuras do alto escalão russo, incluindo o então vice-ministro da Defesa, coronel-general Yunus Bek Yevkurov. Também sugeriram seu afastamento de cargos estratégicos e disputas por influência na África, especialmente em contratos no Mali, Níger e Argélia. Contudo, nenhuma dessas afirmações foi acompanhada por provas. Fontes militares russas desmentiram publicamente tais alegações, e diplomatas franceses, em caráter reservado, admitiram que não há evidências concretas, apenas receio político de sua eventual reintegração ao fronte. Apesar da ofensiva informacional, Surovikin manteve sua rotina longe das câmeras. Em abril de 2025, foi fotografado em Argel ao lado do chefe do Estado-Maior argelino, general Said Chengri, participando de uma reunião sobre defesa antidrone. Pouco tempo depois, segundo o jornal Jeune Afrique, supervisionou pessoalmente a entrega de radares russos P-18-2 ao exército do Mali, em substituição a equipamentos franceses removidos após o fim da Operação Barkhane.
Tais ações reforçam a tese de que Moscou está, de forma progressiva, substituindo a presença militar ocidental em áreas tradicionalmente ligadas à França. Essa movimentação explica o incômodo crescente entre as potências da OTAN. O desconforto não se deve apenas ao que ele já fez no passado, mas à perspectiva de que esteja ajudando a redefinir a atuação russa em múltiplos tabuleiros. Seus detratores temem seu estilo, avesso a aparições públicas, a declarações políticas ou a disputas internas, mas extremamente eficaz em resultados tangíveis. Foi sob sua liderança que sistemas logísticos da Ucrânia entraram em colapso, linhas férreas foram interrompidas e centros de comando desarticulados por meio de ações coordenadas com precisão. As especulações sobre conflitos entre Surovikin e outros membros do alto comando surgem no mesmo período em que a presença militar russa se consolida em regiões estratégicas da África, substituindo a atuação de forças ocidentais. Em países como Mali, Níger e Argélia, onde antes operavam missões da ONU ou da França, acordos com Moscou garantem treinamento, armas e infraestrutura. Observadores veem nessas campanhas de difamação um esforço ocidental para neutralizar, na guerra de narrativas, o avanço russo no campo diplomático e operacional. A figura de Sergei Surovikin representa mais do que um general respeitado pelas forças armadas da Federação Russa. Ele encarna uma doutrina que vem ganhando força nos bastidores do Estado-Maior, a substituição do espetáculo pela eficiência, do discurso político pela execução técnica. Em um momento em que a guerra híbrida transformou comandantes em personagens midiáticos, Surovikin permanece como uma exceção. Sua recusa em alimentar vaidades ou participar de campanhas públicas é lida internamente como sinal de solidez e, externamente, como uma ameaça silenciosa. Essa postura pragmática, menos visibilidade, mais resultado, é justamente o que vem moldando a nova abordagem militar adotada por Moscou nos últimos meses. A Rússia, diante das sanções ocidentais e da pressão diplomática, optou por fortalecer uma cadeia de comando baseada em autonomia operacional, coordenação descentralizada e foco em resultados concretos. Surovikin, com sua trajetória marcada por campanhas de alta complexidade como a da Síria e da Ucrânia, passou a ser um símbolo dessa mudança. Ele não aparece em entrevistas, mas seus relatórios são levados diretamente ao Kremlin. Sua presença em encontros estratégicos na Argélia, captada por veículos de inteligência europeus e confirmada por fontes militares locais, indica que ele continua a desempenhar funções cruciais dentro da engrenagem militar russa, ainda que sem ocupar um cargo publicamente anunciado. Nos bastidores, há indícios de que ele atua como elo entre o Comando Central em Moscou e operações de cooperação técnico-militar no norte da África e em partes do Oriente Médio, onde a Rússia vem ampliando sua influência por meio de acordos com países como Mali, Níger, Síria e Irã. Esse movimento transcende o teatro ucraniano. A reaproximação de Surovikin ao núcleo operacional é lida por analistas do Instituto de Estudos de Guerra como o prenúncio de uma fase mais agressiva e menos previsível do conflito, não apenas no campo de batalha, mas na projeção estratégica da Rússia em múltiplos cenários. Sua capacidade de antecipar movimentos inimigos, interromper cadeias logísticas e reorganizar frentes de combate sob pressão o torna peça fundamental em uma guerra que exige elasticidade tática e visão global. Enquanto isso, na Europa, governos enfrentam pressões crescentes por parte da população e de setores econômicos desgastados pelo prolongamento do apoio militar à Ucrânia. Protestos em Berlim, Paris e Bruxelas, assim como divisões dentro do Parlamento Europeu, evidenciam o cansaço social com uma guerra que parece longe de um desfecho claro. Neste contexto de hesitação política e fragilidade institucional, o retorno de figuras como Surovikin à linha de decisão russa é percebido como desequilíbrio estratégico. Enquanto o Ocidente debate, Moscou age. Não se trata apenas da presença física de um general experiente. Trata-se da mensagem que ela transmite. A Rússia está se reorganizando com base em disciplina, foco e comando centralizado. E Surovikin, com sua metodologia precisa e impessoal, é um dos principais vetores dessa reorganização. Sua possível reintegração total ao alto escalão não carrega apenas valor simbólico. Ela representa a capacidade russa de
recompor seu aparato ofensivo com figuras de alto desempenho e baixa exposição, o oposto do que se vê no campo ocidental. As tentativas de minar sua reputação por meio de rumores, acusações infundadas ou narrativas de rivalidade interna revelam mais sobre os temores do que sobre a realidade. E, paradoxalmente, cada esforço para apagá-lo da arena pública contribui para reforçar sua imagem de estrategista implacável. Mesmo sem falar, Surovikin comunica. Mesmo afastado da linha de frente, suas decisões reverberam, porque para ele, o poder não é uma performance, é um ato silencioso de ação. E é justamente nesse silêncio que reside sua força. Ele não responde com palavras, mas com movimentos calculados. Enquanto os noticiários se ocupam de sua suposta ausência, ele prepara com discrição a próxima virada de tabuleiro.